Quantos anos você tem? Você sabia que com essa pergunta eu consigo identificar os meus pacientes que são ansiosos ou não? E você quer saber mais sobre ansiedade? Então acompanhe esse vídeo até o final, porque nele eu vou te dar várias dicas de como controlar a sua ansiedade. Quantos anos você tem? Gente, eu faço essa pergunta direto para os meus pacientes quando eles chegam no meu consultório. E olha só, muitos deles, e eu vou te dizer que uma grande maioria, talvez 70%, 80%, eles dizem o seguinte: vou fazer 56 anos. Aí eu pergunto o seguinte: sim, mas você vai fazer 56 anos quando? Ah, eu vou fazer 56 anos no final do ano. Eu falo, gente, mas a gente está no começo do ano ainda. E como é que você garante que a gente vai chegar vivo até lá no meio de uma pandemia? E aí eu brinco com eles, falando o seguinte: olha, e se entrar um avião aqui na sala, e aí matou eu e você? Eu morri com 45 anos, e você morreu com quanto? Com 55. Então, gente, isso é uma dica muito interessante. Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é o excesso de futuro. Então, quando a gente vive pensando no futuro, sendo que a gente não tem o futuro não nos pertence. Lógico que a gente tem que se planejar para viver bem, financeiramente, com saudade, da parte saudável. A gente tem que viver bem de todos os aspectos. Só que não adianta ficar ansioso o tempo todo. Então, eu brinco de volta com eles falando o seguinte: quando eu perguntar quantos anos você tem, eu tenho 45 anos. Se faltar um dia, gaste o seu presente. O presente é a coisa mais importante que a gente tem na vida, gente. E assim, a ansiedade, ela vem acontecendo cada vez mais cedo. Você sabia que praticamente hoje, mais de 80% das crianças já sofrem sintomas de ansiedade. E quando a gente é ansioso, o grande problema é o seguinte: o nosso corpo paga um preço muito alto pela ansiedade. E por quê? Quando a gente está ansioso, lógico que existe aquela ansiedade boa. Ah, porque você vai ganhar um prêmio, que você vai concluir um curso, que você vai numa festa, essa é uma ansiedade boa. Só que quando aquela ansiedade patológica que traz preocupações, ou seja, ansiedade é igual preocupação, se ocupar de alguma coisa que não aconteceu. Então, essa ansiedade, ela libera no nosso organismo dois hormônios principais: a adrenalina e o cortisol, que em quantidades adequadas são fantásticos. A adrenalina, ela ajuda a preparar o nosso organismo, principalmente para a luta e para a fuga. Só que ela é utilizada em várias situações boas. Então, quando a gente vai praticar uma atividade física, quando você vai fazer uma prova, quando você está esperando aquela pessoa que é o amor da sua vida, a adrenalina, ela te acelera. Então, nesse contexto, ela é muito boa. Assim como o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio muito bom, mas em quantidades adequadas. O cortisol, quando ele está em níveis acentuados, ele leva ao que a gente chama de catabolismo muscular. Ele ajuda, inclusive, a fazer a gente perder massa muscular e, às vezes, ganhar massa gordurosa. Por isso que muita gente fala o seguinte: nossa, doutor, eu sou muito ansioso e eu como pouco. Por que às vezes que eu não emagreço? E às vezes essa pessoa tem razão. Às vezes o sistema hormonal dela tem alterações e dentre elas a presença do cortisol, que ajuda a pessoa às vezes a engordar mesmo sem comer muito. Então, gente, eu tenho que entender o seguinte: quando eu estiver ansioso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o que está causando a minha ansiedade, o que está causando a minha preocupação. E você sabia que 90% das vezes que você está preocupado, você não pode fazer nada. Você sabe por quê? Isso vai acontecer independente da nossa vontade. Então, quantos por cento que está ao nosso alcance? 10% apenas. 10%, gente. E aí, então, primeira pergunta: com o que eu estou ansioso? E a segunda pergunta, muito importante: o que eu posso fazer? Sendo que 10% está ao meu alcance. E aí, gente, você foca todas as suas atenções, você foca todas as suas forças
para resolver esses 10%. E aí eu falo que você fez esses 10%, você se dedicou, fez tudo o que você podia. E não tem mais jeito. Sobrou só 90% das vezes que você não pode fazer nada. Quando a gente não pode fazer nada, eu falo que a gente ainda tem duas opções. A primeira opção é fazer uma oração. Papai do céu, ajuda Tanguy. Tanguy tem sido um menino bom e ajuda com que essa situação se desenrole e aconteça da melhor forma possível. Se mesmo assim eu já fiz as minhas orações, já fiz tudo e aquilo for acontecer da mesma forma. Eu falo que existe um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Exatamente, a gente tem que ter um botão chamado Foda-se, que quando eu não tiver mais nada para fazer, eu desconecto e aperto o botão Foda-se. Depois eu conserto toda a bagunça. Então, gente, a ansiedade é um dos grandes problemas do mundo moderno. E como eu disse, ele vem acontecendo cada vez mais cedo. E cada vez mais cedo porque essa hiperconectividade que a gente tem pelos telefones celulares, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, faz com que a gente tenha que ficar conectado em notícias que aconteçam na hora. Antigamente, o meu avô morava lá em Borarama, minha avó. O que acontece? Às vezes acontecia algum problema em Brasília, eles nem iam saber. Ou se fossem saber, talvez eles iam saber daqui uma semana, daqui um mês. Então as preocupações deles eram totalmente diferentes. Hoje, esse mundo hiperconectado, de velocidade o tempo todo, de informação, e muitas vezes também, essas redes sociais, elas trazem para os nossos filhos o quê? Uma realidade que não existe. Todo mundo nas redes sociais tem uma vida perfeita. Então a pessoa é mais bonita, a pessoa é mais forte, a pessoa é mais rica, a pessoa é mais bem-sucedida. Isso coloca uma pressão muito grande em cima dos nossos filhos e em cima da gente mesmo. Então, uma das grandes dicas, como que eu controlo a ansiedade? Primeiro, gerenciando os meus pensamentos. Eu estou preocupado com o quê e o que eu posso fazer? Essa é a primeira grande dica. Segundo, invista em técnicas que você possa trabalhar o relaxamento. Então nós temos algumas dicas que são muito legais, por exemplo, atenção plena. O que é atenção plena? Prestar atenção com os seus 5 sentidos naquilo que você está fazendo. Então, quando você presta atenção, vocês sabiam, gente, que praticamente 40% a 60% de todo o tempo que a gente passa durante o dia, a gente está no automático. No automático porque a gente não está prestando atenção, só que a gente está deixando de curtir coisas maravilhosas, como, por exemplo, comer. Comer é maravilhoso, só que muitas vezes a gente está conectado no telefone, está conectado na televisão e perdendo o gosto, perdendo o prazer da alimentação que é tão importante. Então, a prática da atenção plena é fantástica para controlar a ansiedade. E terceiro aspecto, a prática da meditação, gente. Meditar, na verdade, significa vir para dentro de você mesmo. Eu falo com as pessoas que Deus habita dentro de cada pessoa. Habita dentro de mim e habita dentro de você. Nós não somos Deus, mas nós somos templo do Espírito Santo, que se manifesta em nós. E como não cuidar desse corpo nosso? Se a gente ama a Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem que se amar. E aí, quando eu começo a praticar a meditação, muitas vezes eu encontro quem lá dentro? Deus. Pois é, e quando eu tenho esse encontro diário, esse momento de paz, esse momento de relaxamento, eu consigo controlar a minha ansiedade. Então, gente, começa a conectar todos esses elos da saúde, começa a colocar em prática essas técnicas para controlar a sua ansiedade. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha com quem você acha que precisa assistir esse vídeo e quando alguém te perguntar quantos anos você tem, você a partir de hoje vai responder a sua idade. Eu hoje tenho 45 anos e o amanhã a Deus pertence. Vem com a gente que aqui é muita informação, muita coisa boa a respeito de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar e espero vocês no nosso próximo vídeo.